Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e como eu tinha falado na última terça-feira, vou comentar aí um pouco sobre o que eu acabo olhando na minha análise técnica, né? Quais indicadores eu acabo plotando aqui no meu gráfico. E antes de tudo, vou deixar aquele disclaimer de sempre, que eu não sou analista de valores imobiliários e o conteúdo do vídeo é estritamente educacional, não se configura nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. Convido vocês aí que ainda não são inscritos no canal, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, essas coisas de sempre, tá? E para quem não conhece ainda o TC, maior comunidade de investidores da América Latina, logo ao lado aqui, deixando um QR Code para você baixar o nosso aplicativo e na descrição aí tem um cupom de desconto de 20% no nosso plano Master, tá bem? Então vamos lá, sem mais ladainhas, compartilhando a tela com vocês. Basicamente eu ploto 4 indicadores aqui no meu gráfico. No caso, que são as médias móveis, eu acabo utilizando duas, as bandas de Bollinger, IFR e também o volume. Explicando um pouco mais de cada um, eu acabo utilizando as médias móveis aí para servir como condutora de tendência, né, para a gente acabar conseguindo aí visualizar a tendência vigente no papel de forma mais simples, dado que a gente tem uma média de 21, que seria um prazo de médio prazo, e uma média mais curta aqui de 9 períodos exponenciais. Exponencial no caso, sendo uma média aí como sinais de entrada que eu acabo utilizando e como condutor de stop móvel também, né? Então, dessa forma que eu acabo utilizando, por exemplo, aqui no cruzamento das médias ou até mesmo dos setups que eu acabei gravando alguns vídeos. Vou deixar aqui algum card em algum lugar do vídeo mostrando para vocês aí como é que funciona esses setups da média de 9, sendo ele 9.1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4 na ponta da compra e da venda. E a média aqui amarela, que seria a média de 21, tem um setup que é conhecido como um ponto contínuo, mais para mais íntimos aí sendo o PC, na ponta da compra e da venda. As bandas de Bollinger eu acabo utilizando como basicamente movimentos aí que eu acabo pegando a dispersão, né, quando ele tem um movimento um pouco mais fora do comum, onde a gente consegue pegar os extremos, como por exemplo aqui, que ele fecha fora da banda de Bollinger. Basicamente aqui elas são desvios padrões, né, a gente tem uma média central aqui. Deixa eu até mostrar para vocês. Aqui eu acabo utilizando 21 períodos e a gente plota dois desvios padrão para cima e para baixo. Então, quando a gente está fora delas, mostra que teve um movimento um pouco forte demais, um pouco fora do normal, e a gente tem uma tendência de voltar para a banda central. Eu utilizo ela como com esse intuito e também para a gente ver aí expansão e contração de volatilidade, dado que ela funciona como se fosse uma mola. Então, quando a gente vê bandas estreitas, como esse exemplo aqui, por exemplo, a gente vê bandas aqui muito estreitas e a partir do momento que ela abre dessa forma, fazendo como se fosse uma boca de jacaré mesmo, você consegue ver que ela aumenta a volatilidade e começa a tomar uma direção maior. Aqui nesse candle, ela rompe topos anteriores, abre bandas e aí dá continuidade no movimento de alta. Então eu acabo utilizando ela dessas formas, para ver esses movimentos que são um pouco exagerados e para ver se o mercado está contraindo ou expandindo volatilidade. O outro indicador que eu acabo utilizando é o IFR, o Índice de Força Relativa. Eu acabo utilizando ele de 14 períodos, basicamente para ver duas coisas que eu acho muito interessante. A parte que a gente vê aqui acima do... Ele é dividido basicamente em dois níveis, né? 70 e 30. Eu não uso muito aqui a middle band, a de 50, né? Mas eu deixo aqui plotado só para... porque já veio como base do indicador. Mas basicamente eu olho a linha de 70 e a linha de 30. Acima de 70 a gente vê aí que está sobrecomprado, onde os compradores empurraram demais os preços de chegar em níveis que não são sustentáveis. E aí sim, a partir desses níveis, a gente começa a ver uma possível reversão, não de tendência, mas um descanso nos preços para a gente dar continuidade no movimento. E na parte de baixo do indicador, abaixo do nível de 30, a gente vê que os vendedores bateram muito forte e a partir dali a gente pode ver uma possível marcação de fundo, tendo um movimento de repique para continuar a tendência vigente, né, que seria uma tendência de baixa. Basicamente eu uso ele para isso daí. E outra forma que eu utilizo também, que inclusive me ajudou muito no Bitcoin há um tempo atrás, é para acabar enxergando divergências. Eu escrevi um texto há um tempo atrás, eu vou deixar linkado aqui na descrição, explicando um pouco mais aí como é que funciona divergências. Mas basicamente aqui, dessa forma, a gente vê que os topos, região de topo aqui, deixa eu pegar uma ferramenta. Assim, então eu teria que apagar tudo aqui. Dessa forma, a gente vê aqui topos um pouco mais altos nessa região. E o IFR a gente vê fazendo topos mais baixos. Conseguem observar isso?
Dessa forma, a interpretação que eu acabo tirando é, apesar dos preços fazerem topos mais altos que os topos anteriores, rompendo resistências no caso, a gente vê que os compradores não estão com tanta sede de tomar posição nesses níveis de preço, dado que ele mede, basicamente o nome do índice é índice de força relativa, então ele acaba medindo o quão forte está sendo esse segundo movimento, dado que nessa figura aqui que a gente acaba observando, a gente vê que o segundo movimento, que seria o rompimento, ele está tendo uma força relativa ao movimento anterior mais fraco. Logo, a gente acaba tendo essa leitura. Então, isso daí funciona para divergências baixistas, nesse caso, e também divergências altistas. Eu acabo utilizando o IFR dessas duas formas, para ver regiões de sobrecompra e sobrevenda, e também para ver essas divergências. E como sempre aí, vou deixar na descrição aí um link para um artigo, né, lá dentro do TC School, que eu acabei abordando um pouco mais aí sobre como funciona essas divergências dentro do IFR. E por último aí, um indicador clássico, né, volume. Acabo colocando um volume aqui, plotando uma média de 20 períodos. Basicamente, eu acabo confirmando os movimentos, né? Então, quando a gente tem um movimento de alta, espera-se que o volume acompanhe os preços. Dado que se tiver um movimento, por exemplo, subiu muito forte, mas, não sei, acredito que deva ter acontecido alguma coisa assim em espaço laser. Engano meu. Mas, por exemplo, se a gente tem um movimento que sobe muito forte, mas o volume não acompanha os preços, a gente não tem tanta significância esse movimento daí. Eu acredito que foi BID, não lembro qual foi o exemplo que eu tinha visto há um tempão atrás, mas a gente vê um movimento aqui corretivo, mas o volume não estava acompanhando os preços, então isso daí era um sinal falso, né? Então eu geralmente acabo não operando esses tipos de movimento, eu sempre gosto de operar a favor da tendência e com volume, confirmando aquela tendência. É algo clássico que muitos analistas técnicos acabam utilizando dentro de suas análises. Tá bem? Então por hoje é isso, um vídeo curtinho aí, um pouco mais de 7 minutos, para dar um view aí geral de como eu acabo analisando meus ativos, e isso daí vai ajudar muito para vocês que acabam acompanhando os vídeos que eu faço no Plantão Cripto, todas as manhãs de segunda a sexta, ou até mesmo os vídeos que a gente faz aqui todos os sábados às 10 horas da manhã, tá bem? Então por hoje é isso, convido vocês aí a se inscreverem no canal, seguir nas redes sociais e nos vemos aí na próxima semana, tá bem? Um abração, tchau, tchau, valeu!